Felipe Coutinho soltou nota de esclarecimento. Veja, eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil. Mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito, na história, na vida, de coração. Obrigado por tudo. Nesse texto, percebemos que o jogador não fala em encerrar a carreira, e sim em despedida do Vasco. Algo indica de que ele ainda continue jogando em outro clube. Também não sabemos se é agora ou em outro momento, já que ele fala em tom de precisar descansar. Agora, vamos ver o que especialista fala sobre a situação que Coutinho está passando após sua declaração em sua rede social. No caso do Coutinho, acho que pegou metade da torcida de surpresa. Eu acho que outra boa parte que já vem acompanhando o clube já sabia que uma hora isso ia acontecer, né? Principalmente depois da situação dele ter saído no intervalo e, enfim. Mas eu tô aqui, assim, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da psicologia, né, falando como psicóloga, olhando o ser humano, porque o jogador de futebol, o atleta de alto rendimento, ele é muito visto como um super-humano, né? E o Coutinho, ele veio pro Vasco com essa carga, com esse peso. Ele veio pro Vasco num momento de anos que a gente já tá num momento delicado, né, mas num momento muito delicado. E ele veio com toda aquela responsabilidade de ser o ídolo. Então ele já chegou em 2024 com música, com festa da torcida em São Januário, debaixo de chuva, uma recepção absurda. E eu como torcedora, também já fiquei muito preocupada. Porque ele já veio com todo esse peso de ser o protagonista do clube, do time. E, infelizmente, nem sempre o corpo responde da mesma forma que a mente pensa, o que a gente quer. Ele veio com essa carga muito grande. E o que a torcida vê, as cobranças que a torcida vê, que a torcida faz, não é nem 2% do que o atleta realmente passa dentro do clube. Além da cobrança da torcida durante os jogos, há a cobrança da torcida também fora dali. No dia a dia do jogador, em algum lugar que ele vai, tem cobrança da torcida. Ele abre a rede social, tem cobrança da diretoria, é família, e tem a cobrança do próprio jogador. Então, muitas pessoas podem até discordar de mim, mas eu acho que o gesto dele, em primeiro lugar, foi um gesto de serviço à comunidade, à sociedade, porque ele conseguiu mostrar que quando a pessoa ela chega no limite emocional dela, ela tem que falar, ela tem que expor, e ela tem que colocar priorizar a saúde mental. E foi isso que ele fez. Acho que não adiantaria de nada dele continuar no Vasco, ele sobrepor os limites emocionais dele, a saúde mental dele, em algum momento ele adoecer, ele também não ia conseguir mostrar rendimento no campo, rendimento técnico, tático, e aquilo ali em algum momento também ia atrapalhar a torcida. Então, em primeiro lugar, ele olhou pra ele como ser humano, e eu acho que isso dá coragem a outros jogadores que também têm essa responsabilidade de ser o personagem principal do time, outros jogadores, outras pessoas no geral, de mostrar que atrás da camisa de futebol, independente de time, de cor, existe o ser humano ali. E o Coutinho já veio com essa carga emocional grande. Então, muito comentário que eu vi hoje foi: mas ele recebeu crítica em 2 jogos e já pediu pra sair. Só que a gente viu crítica da torcida em 2 jogos. Mas ele mesmo já tem o jogador em si já tem uma carga emocional muito grande de se cobrar. E o Coutinho, a gente via isso, eu via isso nos jogos. Ele tava estampado na cara dele o quanto ele sempre se cobrou muito, principalmente pelo momento do Vasco. Agora que saiu o Verratti, saiu o Ryan, ele basicamente ficou como ponto central ali do time de eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. E veio a Copa do Brasil, veio todo esse peso de ganhar um título depois de anos. A nossa Copa do Brasil foi em 2011, então, assim, 15 anos depois poderia ter essa oportunidade de título que era muito importante pro clube, pra torcida, então era muita carga pra uma pessoa. E, volto a falar, atrás de jogador, sei que a torcida do Vasco sofre há anos, mas a gente não tem como pontuar
fulano tem que suportar tal coisa porque o outro jogador suportou tantas cobranças. Não tem como a gente saber o quanto as pessoas vão aguentar, como que é a saúde mental das pessoas. Cada um sabe o seu limite. Não tem como a gente se colocar no lugar do jogador e falar porque fulano sofreu tantas cobranças, tanto tempo de cobrança, eu também tenho que aguentar. Não é assim, cada um sabe o seu limite e o quanto que se é cobrado por si mesmo e pelos outros. Então, tem muita coisa por trás, acredito eu, dessa ruptura dele com o Vasco, dessa rescisão dele com o Vasco. Dinheiro realmente comprasse a saúde mental, nós seríamos muito mais felizes no mundo. O Brasil, ele é, se não me engano, o segundo maior em casos de ansiedade, em casos de burnout, que é a depressão por conta da carga excessiva de cobrança no trabalho. E, óbvio, um jogador ganha milhões. A gente sabe que o Brasil, ao mesmo tempo que tem essa questão da saúde mental, tem muita gente também que ganha pouquíssimo, mas, infelizmente, o dinheiro e a saúde mental não andam juntas assim. Quando a pessoa está em sofrimento emocional, ela pode ganhar os milhões que for. Se ela realmente não tiver um preparo psicológico bom, ela vai adoecer, ela vai fraquejar emocionalmente. Então, não tem nada a ver, porque ele tá ganhando os milhões deles, mas ao mesmo tempo ele tá com a cobrança dele interna, que a gente não sabe também o que é. A gente não sabe o que se passa na vida pessoal dele. Infelizmente, a gente diz que tem que separar o trabalho da vida pessoal, mas infelizmente não é tão fácil assim, na prática. Não tem como você desligar um botão dentro da nossa cabeça, não, agora eu vou entrar e eu vou focar só no futebol. A gente não sabe o que se passa na vida das pessoas. Então, pode estar acontecendo ou não algum problema pessoal com ele, aguenta tanto de pressão. Então você também tem que aguentar porque você tá ganhando bilhões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É questão de saúde e questão de coragem mesmo, foi como você falou. Pra hoje em dia, você chegar numa rede social sabendo que você pode ser atacado de várias formas, com palavras, sofrer pressão psicológica, que agora ele realmente está sofrendo. Porque hoje, o que eu vi hoje na internet chega a ser meio triste, as pessoas falando dessas questões de mas ele ganha milhões, então ele não tem que ficar mal psicologicamente. Se funcionasse assim, seria tudo muito mais fácil. Até o meu trabalho seria muito mais fácil. Mas não é por esse lado que funciona. E eu acho que quanto mais a torcida for radical nesse ponto, as pessoas, né, nem só essa torcida, eu vi muita gente também, comentarista, eu vi muito jornalista falando dessa situação, de que ele ganha milhões e de que a torcida do Vasco está sofrendo há anos. Eu sei, o meu lado torcedora também foi muito triste. Eu também sou torcedora do Vasco. Só que é importante a gente olhar o ser humano também por trás do jogador. Então, foi um ato muito corajoso dele vir a público e falar que foi por conta disso. Não tentar se esconder falando que é por conta de diretoria, ou de cobrança, ou de comissão técnica. Não, ele colocou a cara dele a tapa e falar que ele realmente precisa cuidar dele, precisa cuidar da saúde mental dele. E acho que de nada iria adiantar realmente ele continuar, sendo que ele mesmo está satisfeito. Do ponto de vista da psicologia, quanto mais você se cobra, mais gera ansiedade e o corpo não responde à mente. Então, se você realmente não cuidar, não adianta. Futebol, ele é 50% físico e 50% mental. Se o mental não estiver bom, e é isso pra qualquer pessoa, o nosso corpo não vai reagir da forma que a gente quer. E acredito que isso vinha acontecendo muito com o Coutinho. A cabeça dele pensava, ele queria fazer jogada, ele queria ter um rendimento de uma forma muito melhor, mas o corpo não estava respondendo pelo excesso de cobrança que muitas vezes ele mesmo colocava em si no início. A gente sabe 5% do que acontece com o jogador, que é passado pra mídia, pro público, pra torcida. Então, eu até, tanto como psicóloga como torcedora mesmo, acredito que não tenha sido as duas vaias dos 2 últimos jogos que tem realmente sido motivo para ele pedir rescisão de contrato. Acredito eu que tenha muita coisa por trás dos bastidores, por dentro lá dentro do Vasco, em questão de diretoria, comissão, a gente não sabe o que acontece. E isso, eu percebi isso também, reparei isso. Ele não, em momento algum, ele criticou a torcida, ele nunca veio ao público criticar a torcida por vai, nem nada do tipo. Até porque realmente o Vasco sempre apoiou muito ele. Então não faria nem sentido ele falar algo do tipo, ele estaria se queimando com torcida, com tudo isso. Então, eu acho que hoje a tristeza do torcedor ela é muito genuína, mas na emoção, muitos acabam não conseguindo não perceber esses pequenos pontos, como você percebeu do texto dele. Então, acredito que tenha muito, sim, por trás, que não tem a ver só com cobrança de torcida, não tem a ver só com vaia. Ele falar de caráter é uma coisa muito pesada, que até então a gente não tinha nada na internet dizendo que alguém falou sobre a torcida, falou sobre o caráter dele, sobre a pessoa dele. Os comentários foram começando a ser feitos depois que foi anunciada a rescisão de contrato. Então, com certeza tem muita coisa que a gente não sabe, não tem nem como a gente especular. Eu estaria sendo também antiético de falar o que pode estar acontecendo lá dentro, eu não estando no dia a dia do jogador, no dia a dia do clube. Houve um burburinho de que o youtuber e comentarista esportivo Rica Perrone teria uma certa influência na saída de Felipe Coutinho. Devido ter feito comentários com duras críticas ao jogador, o influenciador esportivo respondeu: obviamente que não existe a menor conexão uma coisa com a outra, né? Talvez, quando eu fiz aquele vídeo, e eu não fiz um vídeo, eu fiz um comentário durante uma live, virou um corte, talvez aquilo tenha aumentado a discussão sobre se o Coutinho estava rendendo ou não. O que não significa, obviamente, que o Coutinho tenha, né? Porque, o Rica, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão me botando num lugar que não tem a menor chance de eu estar, que é participar da decisão de um jogador do tamanho do Coutinho de Copa do Mundo e tal. Mas a decisão dele foi finalmente dita por ele, né? Ele colocou lá a questão com saúde mental, que eu citei aqui de manhã no vídeo hoje, que eu desconfiava que tinha alguma coisa no sentido de, não tá maneiro, não tô aguentando. E, cara, eu sou zero malhação, né? Malhação, eu falo com meus amigos que
a gente falava na época que a novela Malhação era um negócio meio exagerado, aquela coisa assim, pô, Gui, vamos dar uma força pra Nanda, amigo, liga pro fulano. Pô, mentira, ninguém, né? O mundo não é Malhação. Então, embora seja um papo que para algumas pessoas tinha muito Malhação e tal, quando você é exposto publicamente e tal, você começa a entender a questão da saúde mental que tanto falo. E saúde mental todas as pessoas têm os seus problemas e todo mundo lida com isso da forma que pode. A saúde mental para pessoas públicas é uma coisa que hoje em dia com as redes sociais eu não tenho nem como explicar, porque a maior parte das pessoas não vai entender, mas realmente é um negócio muito, muito, muito forte. Você com certeza tem dificuldade de lidar com o fato da tua vizinha falar mal de você, do amigo do seu amigo inventar uma mentira a seu respeito. Multiplica isso por milhões. O dia inteiro, todos os dias da semana. Então, obviamente, qualquer pessoa hoje com as redes sociais e tal, que tiver um pouquinho de disposição, ela tá... Em algum momento ela vai passar por um processo de tentar entender a cabeça dela e como ela vai lidar com isso. Alguns vão desistir, outros vão cagar e falar, foda-se, eu só tô aqui por dinheiro, e caguei porque as pessoas acham, não acham. Outros vão conseguir separar o joio do trigo, e outros vão apostar no tempo, né? Mas você muito dificilmente sai disso. Em algum momento todo mundo passa por isso. E talvez eu tenha identificado, antes do que a maioria das pessoas, de que aquilo não estava funcionando. Porque tem a relação do vascaíno de amor com o Coutinho, que fala, pô, não tá bom. Não tá. E não estava bom, tanto não estava bom que não estava bom para ele, né? Porque ele mesmo foi lá pro Vasco e pediu para sair, alegando aí que ele tem que botar a cabeça no lugar e tal. Ou seja, o Coutinho, por algum motivo, ele entende, porque o Coutinho não é imbecil, ele não é burro. Ele sabe que, por mais que ele possa ficar chateado com a crítica, ele sabe que o Coutinho não joga o que ele pode há muitos anos. Ele sabe disso porque todo mundo viu o Coutinho jogar futebol. Então todo mundo sabe quanto ele joga. Então eu acho que a decisão dele, cara, ela tem muito mais a ver com as vaias do que com qualquer outra coisa. Eu acho que tem a ver com o seguinte, ó, por enquanto eu tô aqui fazendo o que dá, tentando ajudar, eu não tô conseguindo fazer o que eu posso, mas eu tô fazendo o melhor que eu consigo. A partir do momento que fica caracterizado para ele que o vascaíno está insatisfeito com o que ele está fazendo, são 2 jogos que ele sofre vai, um primeiro ali quando ele é substituído e o outro no intervalo, naquele momento eu imagino que deva ter batido no Coutinho, tipo, cara, eu tô aqui muito pelo carinho que eles têm comigo. Aí não faz mais sentido. E realmente tem coisas na vida, que tem momentos na vida que você tem que tomar decisões dentro daquilo que faz sentido pra você. E não, porque se você se preocupar com os outros, irmão, você tá fudido. Né? Eu não conheço nenhum caso de sucesso de alguém que ouviu alguém. Todos os casos de sucesso são de alguém que teimou naquilo que acreditava. E o Coutinho deve ter, imagino eu, percebido naquele momento seguinte, falar, cara, mas aí eu perdi a base do porquê que eu tô aqui. Porque eu não tô aqui por dinheiro, eu não tô aqui pra ser campeão, eu tô aqui por amor ao Vasco e pelo carinho que essa torcida mostra por mim. Se essa relação vai estremecer, eu prefiro sair, porque aí eu vou perder a única coisa que eu conquistei no futebol brasileiro, porque o resto eu conquistou fora. Então faz sentido o Coutinho ter essa decisão. Ela é, de alguma forma, interrompida no meio, ou seja, não é um processo, tá? Eu não acredito na ideia do processo no meio. Eu acho que no meio ele estava pensando em renovar, empurrar mais um pouco, ver como é que ia ser, etc. Talvez o Vasco vire uma SAF, aí eu posso jogar com caras melhores, talvez seja um outro protagonismo que eu consiga me virar, né? Talvez com outros jogadores protagonistas. Mas no momento da vaia, eu acho que é uma ruptura, e essa ruptura faz todo sentido se você pensar com a cabeça do Coutinho e falar, cara, por que eu tô aqui? Tô aqui por causa desses caras, tô aqui por causa da minha relação com o Vasco. Se esses caras estão bolados comigo, eu vou embora, porque pelo amor de Deus, não faz o menor sentido eu ser um problema pra galera que eu vim aqui, porque me recebeu bem pra caralho. Então, faz sentido o Coutinho. O que eu não acho que faz sentido é o processo, porque ele tava renovando. Então, alguma coisa realmente aconteceu. O que aconteceu diferente que a gente sabe são as vaias. Né? Tem gente falando que, porque o Diniz, cara, pelo contrário, todas as informações que eu tenho de bastidores é de um ótimo relacionamento entre o Coutinho e o Diniz. O Coutinho adora o Diniz adora o Coutinho. Inclusive, pelo que eu sei, o Diniz tentou fazer com que ele mudasse de ideia e continuasse. Então eu acho que realmente tem a ver com as vaias da torcida e tal. Vai ter uma análise um pouco mais rasa, assim, de dizer, pô, o cara não aguenta a vaia e tal, não sei o que. Cara, mas no final das contas, isso tá no escopo da crítica ao Coutinho. Né? Tá no escopo de dizer, pô, o Coutinho é um cara que não lida bem, é um cara que não aguenta ser protagonista, que ele não pode ser pressionado, que enfim, é o perfil dele, cara. É o jeito. Na postagem de Felipe Coutinho, teve várias mensagens de apoio. Algumas em destaque esteve a dos jogadores do time rival Flamengo, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Quem falou sobre o pedido de rescisão de Coutinho foi o ex-jogador Dodô. Quando eu vi a decisão do Coutinho, que estava sendo vinculado, que ele ia pedir rescisão, eu não acreditei. E aí eu vi a nota que ele soltou. O que passa na cabeça? Primeiro pensamento, acho que não só meu, mas de muita gente. Pô, não sabe lidar com a pressão, não pode ser contrariado, não pode ser substituído, a torcida vaiou, pegou no pé e já milindrou. Cara, isso é uma coisa que a maioria vai pensar. Mas refletindo um pouquinho, pensando, cara, é uma decisão dele. Se ele não tá afim de passar por isso, de escutar um monte de M, que o pessoal fala hoje, e jogador de alto nível, de time grande, com o nome que o Coutinho tem, escuta muita coisa que não é verdade. Ainda mais aqui no Brasil, a gente não é só o Coutinho, é o caso exclusivo do Coutinho. A gente compreende. E uma coisa que é fundamental e é uma coisa que, pra mim, é um ponto de vista particular, que eu acho que é coerente. Você tem que respeitar a decisão que o cara toma. E por que ele toma essa decisão? Porque ele está no momento da carreira dele que ele pode escolher. Se ele está afim de passar por isso, se ele está afim de enfrentar tudo isso, se ele está afim de escutar muita coisa que não é verdade, da forma como que ele fez a nota nas redes sociais dele.
e querer dar um tempo. Eu acho que eu super respeito o Coutinho. Eu acho que é uma decisão difícil, uma decisão que causa uma repercussão e que muita gente vai falar muita coisa. Vão continuar falando coisas que não são verdades. O sentimento pessoal do cara, só o cara que sabe. Mas a gente tem que respeitar. Gostaria que ele continuasse jogando. Gostaria de ver o Coutinho dando a volta por cima e levando o Vasco a ser protagonista no futebol brasileiro, coisa que eu sempre acreditei que eu gostaria que acontecesse. Mas respeito bastante. Acho que ele tem todo o direito. Acho que ele está num momento da carreira dele que ele pode tomar essas decisões. E é um cara inteligente. Gosto muito do Coutinho. Joguei com o Coutinho quando ele era mais jovem. Ele ganhou o mundo, jogador de Copa do Mundo, jogador de sucesso na Europa. Então, o primeiro gol que ele fez foi eu que passei a bola. Mas eu acho que é legal vir aqui e falar que, com tudo isso que muita gente vai pensar, como foi o meu primeiro sentimento quando eu vi a notícia, é você entender, refletir e saber que o cara toma decisão e que a decisão do cara tem que ser respeitada. Muita gente pode não concordar, mas tem que ser respeitada e ele tem todo o direito. Porque ele sabe daquilo onde o calo aperta, se ele quer dar uma descansada, a gente tem que respeitar e a gente lamenta porque ele é um jogador que, por mais que não vinha jogando o melhor que ele poderia jogar, a qualidade técnica que ele tem, tudo aquilo que a gente já viu ele jogar, mas eu queria ver ele muito dentro do campo, mas respeito demais e torço para que ele possa descansar e quem sabe aí voltar a jogar e ajudar os próximos clubes que ele, se porventura, continuar a jogar futebol. É isso. O jornalista e apresentador Thiago Asmar, o Pilhado, comentou sobre a decisão do jogador. Essa passagem do Felipe Coutinho pelo Vasco mostra o quanto banalizaram a palavra ídolo no futebol brasileiro. O Vasco é gigante. O Felipe Coutinho, ele nunca foi ídolo do Vasco. Sabe por quê? Porque para ser ídolo do Vasco, de um gigante como o Vasco, você tem que ganhar títulos, você tem que ficar marcado. Ídolo do Vasco é Edmundo, é Romário, é Roberto Dinamite. Esses caras são ídolos do Vasco. Aí a mídia engana o torcedor cai nessa lorota. E outra, a gente avisou tanto. O Felipe Coutinho chegou no Vasco, vindo de uma fase péssima no Catar, pagando 1.700.000 de salário. Foi um investimento ruim para um cara que não é ídolo, com todo respeito ao Felipe Coutinho, e que foi tratado como. E agora, para o torcedor do Vasco, é maravilhosa essa saída. É maravilhosa porque o Vasco vai deixar de pagar um salário de 1.700.000 reais por mês para um jogador que não estava rendendo. E outra, para mim, ele foi sujeito homem. Porque tem muito jogador que fica recebendo o salário até o fim do contrato sem entregar. O Coutinho preferiu sair para não se queimar com o torcedor, porque ele foi muito vaiado no último jogo. Agora, é muito bom te deixar claro que não banalizem tanto a palavra ídolo no futebol brasileiro. Coutinho não foi ídolo do Vasco. Ídolo do Vasco são aqueles caras que ganharam título por um clube gigante como o Vasco. Isso é bom deixar claro. E agora, para o Vasco, é muito bom que ele saia, porque era um dinheiro muito alto para quem não estava entregando. Foi um investimento ruim do clube. E eu tinha avisado isso. Alguns vascaínos, inclusive, me xingaram. Eu falava, não tá jogando no Catar, tá jogando mal no Catar. Vem de fase ruim na Europa e o Vasco vai pagar caro. E o Vasco pagou e deve ter se arrependido. O vídeo termina aqui, mas continua nos comentários. Comenta aí o que você acha. O jogador vai fazer falta no futebol brasileiro? Deixe sua opinião. E até o próximo vídeo. Tchau!